dia, irmãos. Muito bom estarmos juntos para nessa manhã cultuarmos o nome do nosso Senhor. Esses dias nós temos ouvido algumas notícias mais difíceis e nosso coração às vezes fica chateado e a gente fica se perguntando, Senhor, até quando? E quando é que tudo isso vai passar? E será que a gente vai perdendo as esperanças e vai desanimando e vai ficando triste? Tantas coisas que a gente vai ouvindo e vai sentindo. Mas nessa manhã eu quero convidar você na Bíblia diz assim, em Jeremias 29, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão, acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Era no contexto do cativeiro. Mas que coisa boa essa palavra do Senhor. Nessa manhã eu convido você, no meio de todos esses sentimentos, de todos esses pensamentos, que você venha abrir o seu coração, procurar o Senhor, que Ele vai deixar se achar. Que a gente vai de todo o coração orando ao Senhor, Ele promete que vai nos ouvir, porque Ele tem pensamentos de bem. E que nessa manhã a gente possa abrir o nosso coração para o Senhor.
nos aproximarmos do Senhor, porque Deus está aqui e quer ter um encontro conosco. Eu convido você a refletir sobre isso enquanto nós ouvimos o louvor cantando essa música. Deus está aqui. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de saudar os irmãos que já estão aqui conosco. Bom dia, Jorge, Isaac, desculpem, Luiz, Pastor Edu, Emília, Léo, Ana, Joana, Ricardo, Mitir, William, Tânia, Jorge, Luri, Yumiko, Takashi, Liz, Leandro, Mônica, Takeo, Priscila, Luiz, mas outro Luiz, Irma, Roberto, Teige, Osmar, Aya, Ana, Shigeri, Clarice, olha quanta gente, Neia, Valdemar, Ana, Ricardo, Kiyoshi, Nuriyuki, Alberto, Kleber, Anne, por enquanto, e creio que há outros irmãos conosco agora nesse momento. Eu queria dizer para vocês que saudade de vocês, que saudade de poder abraçá-los, principalmente no momento de perdas como estamos tendo. Nós sentimos quão valorosa é a vida de vocês. Mas, irmãos, que bom que em espírito podemos nos abraçar uns aos outros, lembrando de cada um em oração e colocando o nosso amor em espírito para os nossos irmãos. Que tal nesse momento, todos nós juntos, unirmos nosso coração, mesmo à distância, sentirmos que o nosso espírito está junto e fazermos a oração que Jesus nos ensinou, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com o coração ainda unidos, eu gostaria de passar agora para a Grace, que vai conduzir agora os nossos corações para louvor ao Senhor. Bom dia, irmãos. Com muita gratidão e felicidade, né? A gente se coloca aqui, apesar, como a pastora Adriana falou, uma semana de notícias difíceis, um tempo, né? Algumas semanas de notícias difíceis, mas com a gratidão da vida, a gratidão por a gente poder respirar, gratidão por a gente ter certeza do amor do nosso Deus. A primeira música, eu quero convidar todos a se colocarem na presença de Deus e declarar e reafirmar a nossa fé.
tenho vários amigos meus que não são cristãos, eles perguntam, mas me prova que Deus existe, né? E sempre é a pergunta mais difícil, porque eu falo, não tem como eu provar, eu só sei que existe, eu só tenho a fé, eu só acredito que Ele existe. Eu posso dar várias citações da Bíblia, posso falar maravilhas, milagres que Deus faz todos os dias, mas no final das contas é a fé, é a nossa fé que faz ser tão forte, de ter tanto espaço na nossa vida. Então eu queria convidar você a se colocar agora, se você conhece a música de cor, feche os seus olhos e reafirme a sua fé para Ele nessa manhã. A próxima música ela chama Lugar Secreto. Ela é muito especial para mim porque ela me lembra da gente adorar ao Senhor no nosso íntimo, não na frente das pessoas, não falar para qualquer um e no final do dia você duvida, você esquece, você não tem intimidade com Ele. E é lá no secreto, é lá no íntimo, é lá no silêncio que Deus vai falar com você, que fala comigo. É quando parece que todas as vozes se calam e Ele pode falar. Fala para Ele essa manhã. Eu quero ir mais fundo, Senhor. Eu quero ir para o lugar secreto contigo, onde só tem eu e você, Senhor. Eu convido você essa manhã a convidar Deus a entrar no seu íntimo, no lugar que ninguém mais toca, no lugar que ninguém mais conhece, que você não mostra para ninguém. E deixa Ele te curar. Deixa Ele tocar, deixa Ele fazer uma revolução na sua vida. Que Ele vai mostrar que grandes coisas Ele tem para você.
tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero Ai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, rouba toda glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, rouba toda glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, Senhor. Mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder.
nosso íntimo, ver, Senhor, as Tuas mãos agindo, Senhor. Mas nós também queremos, Senhor, estar aconchegados na Tua presença. Senhor, não apenas as Tuas mãos, mas a Tua face, o Teu abraço, Senhor. Um lugar só nosso, Deus, só nosso. Oh, Pai, o que adianta tanta coisa a gente ter, tanta coisa a gente correr atrás? Correr atrás de dinheiro, Senhor. Correr atrás de relacionamentos. Sendo que o mais importante é o relacionamento contigo. De poder, Senhor, sentir o Senhor pegando nossa mão. E Deus, muito obrigada. Porque o Autor da vida se preocupa com o meu cotidiano, com as minhas pequenas coisas, com a minha dor, Senhor. Obrigada porque o Senhor se importa com as minhas lágrimas. Obrigada porque o Senhor se importa com a minha risada, com a minha vergonha. Sendo que o Senhor é o Rei, é o Senhor que reina. O Senhor é o Rei do universo, Criador de todas as coisas. E nessa manhã, nós temos o privilégio, Senhor, de cantar para Ti, de fazer parte do Teu coro, Senhor, de adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração nesse momento. Tu, antes do sol, de toda a vida, Autor Tu és, reinas. E pelo som da Tua voz, impérios dobram-se aos Teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, em Teu nome toda a terra estremecer.
te ouvir, Senhor. A gente vai calar as nossas bocas agora. Calar o nosso coração, que às vezes está tão bagunçado, Senhor, tão na ansiedade. E nós queremos te ouvir, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para o teu Espírito entrar, fazer aquela limpeza, decorar do jeito que o Senhor quer. Pai, coloca no nosso coração o teu querer. Se for para nos limpar, Senhor, de qualquer coisa errada que a gente tem feito no nosso dia a dia, dos nossos pecados. Se for para nos consolar, Deus, para tocar na nossa ferida, para a gente poder voltar renovado para Ti, Senhor. Porque nós somos súditos, nós somos servos, Senhor, daquele que é acima de todas as coisas, do autor da vida. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Obrigada porque a gente tem a nossa voz para cantar, que a gente tem o nosso ritmo para balançar, Senhor. Que a gente tem a batida do nosso coração todos os dias. Muito obrigada, Senhor. Com gratidão, nós continuamos em adoração, Senhor, agora para te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ainda em espírito de adoração, quero convidar os irmãos a também entoar juntos o hino Seica 522, Inário Rollins 235. E em seguida, queremos convidar o pastor Eduardo Goya para trazer a mensagem de hoje, da série De Morte para a Vida. O tema de hoje é Sabotadores da Vida, baseado no texto de Mateus, capítulo 13, versos 18 a 23. Ni
Bom dia, irmãos. Muito bom estar com você em adoração. Tem sido abençoado até aqui? Deu um glória a Deus aí, um amém? Está sozinho aí no apartamento, em casa, no sofá, no celular, no computador, então pode dar um amém bem alto que ninguém vai estranhar não. Amém. Escutei aqui, ó, amém. Você deu aí, eu escutei aqui. Brincadeiras à parte, é um tempo diferente, mas é um tempo que nós temos vivido. E a Bíblia diz, esse é o dia que o Senhor nos deu, nos alegremos nele. E nós temos motivos de gratidão a Deus. Vamos continuar na nossa meditação nessa manhã, na série que iniciamos já há alguns domingos, iniciando lá no domingo de Páscoa, da morte para a vida. E esse tema é muito importante, porque o Senhor nos chamou para a vida. Semana passada, nessas semanas temos enfrentado situações, como foi falado, de perdas, pessoas queridas que têm sido levados à presença de Deus. E nós pensamos que o Senhor nos resgatou da morte para a vida. E lá na primeira meditação dessa série, nós comentamos que o último inimigo a ser vencido será a morte. E essa é a nossa esperança, a vida eterna. Mas o Senhor nos chamou para a vida, não apenas na perspectiva da eternidade. O Senhor nos chamou para a vida que começa no momento que nós encontramos Jesus Cristo. Senão, nós seríamos já imediatamente arrebatados. Iríamos sumir desse mundo. Uau, cadê aquela pessoa? Ele agora se converteu, ele sumiu. Não é assim que acontece. Nós continuamos vivendo e, na verdade, o desafio é viver neste mundo como cristãos, de modo que a gente possa caminhar e ter essa vida que o Senhor nos convida. Em João capítulo 10, versículo 10, está escrito que o ladrão vem somente roubar, matar e destruir. E o Senhor, eu vim, Jesus dizendo, para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já parou para pensar que o Senhor nos chamou para a vida, não vidas qualquer, mas vida abundante, em abundância. E a pergunta que me vem ao coração são duas nesse momento. Primeiro, o que é vida em abundância? Para alguns, vida em abundância seria ter sucesso material, prosperar, ser bem-sucedido, ter um bom emprego, fazer um bom recurso. Alguns anos atrás, tinha uma ideia que a pessoa pensava assim, eu vou juntar não sei quantos milhões de reais ou de dólares e vou viver dessa renda e me mato, aí quando eu chegar a uma certa idade eu vou usufruir a vida. Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso. Deram todo o fôlego, se arrebentaram, fizeram um bom capital e depois querem desfrutar da vida. Ou viver daquilo que esse recurso lhe dá. Para outros é o status. De poder manter isso, mantendo o status. E alguns deixaram de ter o recurso para o status e não tem como sair disso, mas acabam caindo por caminho de endividamentos ou outros caminhos para se manter nesse status. Porque vida para ele é esse status. Para outros, reconhecimento, ser reconhecido, ser tido como uma pessoa. Talvez aí você que está me ouvindo aí tem um sonho de ser um grande influencer, ser um youtuber, ser alguém das mídias e ser um cara que, uau, tantos milhares de seguidores e você fala uau, qualquer frase que você solta, uau. Para outros, é ter fluência na vida espiritual com dons, uau, aquela pessoa tem um poder de Deus, aquela pessoa é ungida, aquela pessoa é especial. E para você, o que é a vida abundante? Eu entendo, irmãos, vida abundante na perspectiva
na parábola do semeador, e é por isso que nós vamos estudá-la nessa manhã, quando a minha vida se torna frutífera, quando aquilo que Deus coloca na minha mão, pouco ou muito, se eu vou ter recursos em maior quantidade ou não, se eu vou ter influência ou não, se eu vou ter posição ou não, independente do que eu faça, o Senhor me abençoa e aquilo se torna frutífero, ele se torna abençoador para outras pessoas. E se eu não me tornar alguém frutífero, que dá frutos de 100, 60, 30 por um, então eu não me tornei uma pessoa que vive em abundância aquilo que Deus prometeu. A segunda pergunta que nós temos que fazer, queridos, é porque se o Senhor prometeu vida abundante para mim, estou vendo aqui algumas pessoas que estão ministrando, que ministraram hoje aqui, né? Se prometeu para cada um de nós, se prometeu para o pastor Kengo, se prometeu para a Grace, se prometeu para o Marcelo, esses são os que vocês viram aí, para o Vitor. Se prometeu para nós e para cada um de vocês que está ouvindo. Por que é que muitas vezes nós não vivemos essa vida abundante? Por que é que para muitos cristãos a vida cristã é: o que eu posso fazer? É assim mesmo, eu tenho que enfrentar, mas lá no céu o resto vai arder no fogo do inferno e eu vou vivendo bem bom. O que pode estar acontecendo? E essa parábola do semeador, ela nos dá algumas respostas para isso. Ela nos apontam alguns problemas. E a gente tem uma escala de mensagem, então a gente vai projetando e sabendo quando é que vai pregar. Então eu pensei, vamos estar dentro daquela série, e veio na minha mente uma palavra que algum tempo atrás eu já tinha refletido, que é a palavra sabotadores, sabotagem. E eu queria pensar com você um pouco nessa direção. Sabotagem é uma palavra interessante. A origem dela a tradução, ela surgiu, é um vocábulo de origem francesa, ela surgiu, e o sentido literal dele a tradução literal no início era tamanco. E por que tamanco? Porque foram colocados tamancos de madeiras nas engrenagens dos trens para impedir que eles funcionassem adequadamente. E isso se tornou um processo de sabotagem, de sabotar. Impedir alguma coisa de ter pleno funcionamento, de se alcançar o potencial máximo. Então, há coisas que funcionam como sabotadores na nossa vida, para que eu e você não experimentemos a vida que o Senhor nos prometeu. Se você tem lutas, dificuldades, faz parte. O Senhor diz que nós passaríamos por isso nesse mundo. Mas isso não tem a ver necessariamente com o que a Bíblia chama de vida abundante, de vida. Por que isso acontece? Bom, queridos, nós vamos olhar então a parábola do semeador, que vai do verso 1 até o verso 23, mas nós vamos concentrar na explicação. Essa é uma das parábolas, talvez a única parábola, em que Jesus explica qual é o sentido dessa parábola. Tem parábolas em que nós temos que interpretar pelo contexto e entendemos o que Jesus quis dizer, mas essa parábola em especial, Jesus explica em particular aos seus discípulos. E aqui a primeira coisa que nos aparece no texto, que é o primeiro sabotador, que está no verso 19, Satanás. Uau, por incrível que pareça. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Talvez você não goste de pensar muito nesse negócio. Essa é uma área que eu tenho estudado bastante, uma área de ministério que em algum nível Deus tem usado a minha vida para ministrar. Em vários lugares em que eu palestrei, mensagem que eu trouxe, eu vi pessoas dizendo assim: pastor,
para de falar esse negócio. Deixa o coisa ruim no canto. Vamos tocar a vida. Esquece, pastor. Fala disso não. Mexe com esse bicho não, só. Deixa esse negócio de lado. Vamos conversa de outra coisa. E muitas vezes, querido, pastor Hitoshi Watanabe, meu mentor ministerial maior da minha vida, ele dizia o seguinte: quando o diabo pode, ele vai estar deitado numa rede, sossegado, descansando, se você acha que ele está, se ele amarra a sua vida, se ele cuida, ele não vai fazer questão de aparecer. Mas por mais que você o ignore, queridos, ele é uma realidade. A palavra nos diz em diversos textos que ele está ao redor procurando ocasião para nos atacar. Eu vou citar textos, não tá listado, eu deveria ter colocado aí no rodapé, mas eu acabei não listando. Então, se tiver uma caneta aí, anota, depois você pode ler com mais calma. Jó capítulo 1, verso 7, aquela passagem que Satanás está conversando com Deus, ele diz: de onde você vem? De rodear o mundo. 1 Pedro 5, 8 e 9, diz que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, procurando ocasião, oportunidade para nos devorar. 2 Coríntios 11, 3 e 14, que fala que o diabo também está procurando, através do engano, nos aprisionar. Jó 1, 7, 1 Pedro 5, 8 e 9, 2 Coríntios 11, 3 e 14. Depois você pode dar uma olhada. Nós pensamos, irmãos, que o diabo opera somente na vida dos incrédulos, mas isso é um engano. Você está ouvindo agora a mensagem e pode ser que alguma coisa te distraia, como um de uma mensagem entrando no celular. Pode ser que durante o louvor alguma coisa te distraiu e você não estava louvando a Deus e não escutou o que a Grace ministrou. Pode ser que nos próximos minutos você vai sentir uma vontade desesperada de ir na cozinha pegar um negócio para comer. E quando você volta, não estou entendendo mais nada do que estão falando. Pode ser que a tua mente se abstraia de alguma forma e você comece a gerar resistências no seu coração. Não seja ingênuo de pensar que isso é só uma distração boba. Todas são ocasiões em que o diabo usa para nos levar para longe dos propósitos de Deus. Nem tudo o que é batalha espiritual é sai, diabo, daqui agora, né? Eu tenho uma piadinha, uma história que aconteceu quando eu estudava no seminário. Um amigo foi fazer uma ministração na casa, a pessoa estava meio estranha e ele foi orar. E a hora que ele levantou a mão para orar, tinha uma lâmpada meio baixa com um fio descascado. Ele bateu a mão naquele fio e levou um choque. Aí ele disse que ele gritou: sai daquela pessoa. A hora que ele bateu a mão, ele sentiu o choque e sai de mim também, né? A gente imagina que diabo, luta espiritual é só coisa desse tipo. Cara, esse negócio é mais sutil do que você imagina. E o primeiro sabotador da vida abundante, da vida que o Senhor nos deu, é o próprio diabo. Fica esperto e vigilante. É a recomendação do apóstolo Pedro, que nós devemos sempre estar vigilantes, porque ele anda procurando ocasião. Então esse é o primeiro sabotador. A realidade da luta espiritual faz com que muitas pessoas não experimentem a vida abundante. O segundo sabotador que o texto nos coloca está no verso 20 e 21, e diz o seguinte: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora e recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo
desanimam. Opa. O que está falando desse solo? É um solo rochoso. A semente cai, ela logo brota, mas quando vem o sol forte, outras dificuldades, ela seca. E aqui Jesus, quando faz a explicação da parábola, diz que por não ter raiz em si mesma, permanece pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição. Erroneamente, nós podemos entender, o sabotador aqui são as tribulações e as perseguições. Na verdade, não são. Por quê? Porque eu disse lá no começo da mensagem que o próprio Senhor Jesus nos diz que nós passaríamos por aflição. Tribulações e dificuldades fazem parte da nossa vida. Essa pandemia tem alcançado incrédulos e tem alcançado crentes. Crentes mais ou menos e crentes que são muito firmes. Pessoas que têm uma fé tremenda. O real vale a mesma coisa para quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus. Portanto, o sabotador aqui não são as tribulações, nem as perseguições e as dificuldades. Mas o texto diz que o que acontece aqui é que falta profundidade. A raiz é rasa. Em outras palavras, não houve desenvolvimento da fé. E o que nós temos enfrentado, queridos, é que a pandemia trouxe alguns especialistas têm dito o seguinte: a pandemia não criou um quadro de situações novas na vida das pessoas. Ela só aumentou. Sabe quando você põe alguma coisa no microscópio? Não é que você, uau, quanto bichinho tinha nesse negócio. Não, sempre tinha. Só que eu não enxergo. A pandemia não criou problemas nas famílias, não criou problema no sistema educacional, não arrebentou com a questão da saúde pública. Ela não fez isso. Ela não mascarou, não trouxe os políticos corruptos. Ela não fez isso. Ela simplesmente aumentou, tornou mais visível para todos nós. E uma das coisas que a pandemia tem feito é tornado mais visível a dificuldade que alguns têm de lidar com isso por falta de profundidade na fé. Nós temos um programa, nem todo mundo que está nos assistindo nos assiste agora ou no transcorrer da semana, são membros da nossa igreja. Mas os membros da nossa igreja, nós temos tido um programa chamado Bíblia na Quarentena. E temos ouvido de muitos irmãos que tem sido abençoador. Alguns irmãos dizendo que estão estudando a Bíblia com uma profundidade que ao longo dos anos de vida cristã não tinham estudado. Sabe o que acontece, queridos? Nós precisamos de enraizar a nossa fé. A fé precisa ir mais funda na nossa vida, ela precisa penetrar no íntimo das nossas vidas, ela precisa gerar transformações nas nossas estruturas intelectuais, emocionais, ela tem que trabalhar o todo na nossa vida. Porque senão, quando vier as tribulações, as provações, nós não vamos ter estrutura para suportar. Recentemente, faleceu uma pessoa, e a segunda pessoa da mesma família, um casal muito querido nosso, perdendo 2 filhos. E não são filhos de muita idade, relativamente novos. E eu fiquei pensando, quando eu vi a notícia, uau, que dor no coração. Mas esses irmãos passando por essa tribulação tão grande, mas eu tenho certeza, eu os conheço. A fé na vida deles é enraizada, está lá no fundo, está lá dentro, com profundidade. E por mais dolorido que seja o momento, eles têm estrutura espiritual para lidar. Mas muitos estão se perdendo, porque não tem estrutura emocional, não tem estrutura espiritual para lidar com esse momento.
O segundo sabotador da vida, a vida abundante que Jesus veio para nos levar da morte para a vida, é a falta de profundidade. O convite de Jesus é que nós possamos arraigar a nossa fé, Colossenses 2, 6 e 7, que nós possamos viver intensamente essa vida com Cristo, por meio de um discipulado, por meio de um estudo profundo da palavra de Deus. O que é discipulado? Não sabe? Entre em contato com alguém da equipe pastoral. Nós estamos pensando e desenvolvendo projetos para estabelecer um caminho de discipulado na vida da nossa igreja. Nós precisamos de ter um acompanhamento das pessoas para que a fé possa enraizar mais profundamente. A terceira coisa que o texto nos apresenta está no verso 22, e eu estou chamando de engano. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem frutos. Olha que interessante que o texto nos diz, que as preocupações da vida e o engano da riqueza não matam a planta no solo. Primeiro, não frutifica, o diabo rouba. Segundo, morre porque falta raiz, mas essa não morre. E aqui, queridos, eu já preguei, talvez aqui na igreja já falei sobre isso, em muitas outras igrejas, mas esse talvez seja o grande perigo que nós enfrentamos como cristãos, porque continuamos vivos, mas nos tornamos infrutíferos, somos sufocados. E aqui fala duas coisas, preocupações da vida. Preocupações da vida, meu irmão, se você não tem preocupação com a vida, você é folgado. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se você que está assistindo não tem preocupação nenhuma, eu estou de boas. Então, a frase clássica, né, a gente pode até montar um desenho que Samitiba dizia, ele diz assim que em cima de todo sufocado tem um folgado. Então, querido, não é isso que a Bíblia está te encorajando, a não ter preocupações com a vida, mas é no sentido do episódio de Marta e Maria, quando Jesus disse para Marta que te preocupas com muitas coisas. Marta estava errada, não tinha alguém, não tinha que limpar a casa, tinha que preparar comida, lógico, senão vai virar uma zoeira total. Se alguém não fizer, a coisa vai ficar ruim. Então não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo com aquilo que domina o coração, quando nós somos tomados. E isso começa a interferir. A segunda coisa que ele fala é o engano das riquezas. Eu falo brincando com as pessoas, riqueza é problema? Se for problema, pode me mandar. Se está te dando problema, manda ela para mim. O problema não são as riquezas, mas o engano da riqueza. O que Jesus está alertando para nós é que existe um engano, existe um placebo para a vida, que é a ideia de que as riquezas vão preencher a vida das pessoas, de que isso vai suprir as necessidades da vida. Se eu tivesse isso ou aquilo, se eu tivesse, aí sim eu seria isso ou aquilo. Não é isso, querido. O que Jesus está nos alertando aqui é que essas coisas não preenchem a nossa vida. Elas não servem, elas não satisfazem, não trazem satisfação. Por isso, quando Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo 6, 8 a 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pessoas estão correndo atrás disso, como se isso fosse satisfazer. Corre, corre, corre. Eu me converti quando eu tinha completado 18 anos de idade. Tinha 18 e um mês. Vivi minha adolescência e início de juventude buscando coisas no mundo.
E de vez em quando eu ouço pessoas dizer, o mundo não presta. Queridos, o mundo tem muitos atrativos e ele é muito perigoso. As bobeiras que a gente fazia, a gente não achava que era eu estou acabando com a minha vida. Não. A gente fazia porque achava que era interessante, era legal. E vou te dizer, algumas coisas eram legais, mas o problema era o the day after. No outro dia era um vazio lascado. E tinha que fazer de novo, e mais. E tinha que fazer de novo, e mais, e mais, e mais. Até que a misericórdia de Deus alcançou quando a vida ia se estragar. Começava-se por caminhos ruins, que poderiam desembocar, além de bebidas, em drogas. Além desse tipo de coisa, em outras situações. Por quê? Porque o vazio não era preenchido. Aquilo que eu corria atrás não vinha. Por quê? Porque é um placebo. Não satisfaz. E o que vem acontecendo, querido, é alerta que o texto nos dá, é que há um engano que a sociedade materialista consumista nos apresenta, de que ter e ter e ter e ter vai resolver todos os teus problemas. Você já viu propaganda de algum produto com carro velho, feio? Pessoas mal arrumadas? No padrão que a sociedade coloca feias? Você já viu propaganda que você fala assim, nossa, que mau gosto? Não. Por quê? Porque se vende a ideia de que se você ter aquele produto, você vai viver daquela forma. E é um engano. As riquezas não preenchem. E o sabotador maior que nós estamos vivendo nos dias de hoje é esse engano de que aquilo que o mundo apresenta como sendo o ideal, o estilo de vida ideal, que todo mundo posta na sua mídia social, no seu Instagram, no seu Facebook, para alguns já está meio fora, mas seu Instagram e outro tipo de mídia que você use, para mostrar o que você faz. Agora não tem viagem, né? Eu falo brincando que a gente vive de lembranças, né? O Facebook lembra que há tantos anos atrás você viajou para não sei aonde, foi fazer não sei o que lá. Tem algum aniversário de alguém, aí o Facebook te dá uma foto de 10 anos atrás que você teve com a pessoa. Isso, queridos, é uma falsa vida. É um engano. E tem muitas e muitas pessoas trocando a vida que o Senhor nos dá por esse placebo, pelo engano. Por isso as riquezas constituem engano. Tá? Não quer conversar mais? Agora foi. Concluindo, queridos, nós vimos nessa manhã 3 sabotadores. Satanás, não se iluda, não é aquele negocinho vermelhinho com tridente na mão, é mais sutil do que você pensa. Falta de desenvolvimento da fé, falta de profundidade na vida cristã, rouba, acaba com a vida que o Senhor Jesus prometeu. E o engano. O engano. Existem muitas teologias que são pregadas por aí, que vão apresentar uma fé e um cristianismo que só existe na vida só nos caras que testemunham por aí. A maioria das pessoas não conseguem viver isso. Bom, a pergunta agora é: qual o antídoto para evitar os sabotadores? Eu fiquei pensando nessa parábola. Hoje existe o que se chama de agricultura de precisão. Nem é mais agricultura qualquer. Se estuda numa determinada área, por uma série de mecanismos, qual é o pedaço que é mais produtivo. O que está acontecendo com aquele pedaço? E se analisa o que está acontecendo, por que é que ele é mais produtivo? Um agricultor, que é um agricultor, não vai jogar semente num terreno
cheio de pedra. Não vai jogar num lugar onde o bicho pode vir e pegar. Não vai jogar no meio do espinheiro. Um agricultor sábio, ele vai analisar o solo e procurar preparar o solo. Para que nós tenhamos um solo preparado, onde a semente caia, ela produz fruto. Nós precisamos prepará-lo. E o convite de Jesus para nós nessa manhã é que nós abramos o nosso coração. Grace comentou isso no final da ministração dela. E deixar Jesus vir e olhar. Eu gosto muito da passagem de Mateus 6, quando diz que quando você for orar, entra no secreto e teu pai que te vê em secreto te ouvirá. Eu gosto dessa imagem. Eu gosto dessa imagem. De quando eu oro, eu trago Deus para o lugar mais secreto que tem no meu coração. Eu exponho o meu íntimo por completo. E a palavra diz que Deus abre a sua intimidade para aqueles que o temem. E Ele dá a conhecer os seus segredos. Convite do Salmo 139, 23 e 24 é para mim e para você convidar Deus para vir para o nosso secreto. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Convido o Senhor para sondar o seu coração. Convido o Senhor para vir e ver se há no seu coração a presença de algum desses sabotadores que estão botando literalmente um tamanco para travar a sua vida. Está roubando. Permita que o Espírito Santo venha a fundo e sonde o seu coração. Será que o diabo tem agido ali, semeado coisas que não deve? Mágoas, rancores, dúvidas, raiva, inveja, ciúmes, todos os frutos da carne. Deixa o Senhor sondar. Será que está faltando profundidade na sua vida? Será que você não precisa entrar num discipulado mais profundo? Às vezes eu participo de algumas reuniões e o pessoal começa a falar, precisava ter isso, isso, aquilo. Um dia numa reunião eu orei muito, quase perdi a paciência e falei assim, irmãos, eu agradeço muito todas as colocações que os colegas estão fazendo, realmente são relevantes, mas o que está apertando o meu coração é, e aí, o que nós vamos fazer? Está faltando profundidade, e aí o que nós vamos fazer? Se você sente que falta, não fique filosofando, busque ajuda, entre em contato com a tua liderança, se tem grupo pequeno, no seu grupo pequeno, se não a equipe pastoral, um irmão mais maduro que você passa, cara, eu preciso de discipulado, você pode me acompanhar? Eu preciso de alguém que me ajude a crescer, que faça com que a minha fé comece a raiz ir lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Eu estou cansado de vir tempestades e problemas e me derrubar. Você tem sido levado pelo engano. O foco da sua vida está no lugar errado. Tem que fazer mudança. Tem que fazer mudança. Faça uma avaliação. Faça um plano de gastar um tempo pondo no papel quais têm sido as suas prioridades e de fato aonde você tem focado e o que você precisa mudar. Não basta dizer, é verdade, eu vou deixar. Não, faça uma análise. Deixe o Senhor sondar o seu coração, deixe Ele provar os seus pensamentos, deixa Ele mostrar e te guiar pelos caminhos que Ele quer te guiar. Hoje deixe o Espírito Santo sondar seu coração para ver se há sabotadores operando contra a vida abundante. Que o Senhor possa te abençoar e me abençoar. Que nós possamos experimentar o que Jesus prometeu, que eu vim para que tenham vida e vida em abundância.
que eu e você possamos experimentar. Que o diabo, a falta de profundidade e o engano não venham roubar aquilo que o Senhor nos prometeu. E que nós possamos viver plenamente a vida que o Senhor nos tem dado. Deus te abençoe. Eu gostaria de orar. Onde você estiver, me acompanhe nessa oração. Pai, nós queremos entregar agora a nossa vida. E como foi ministrado no louvor, autorizar o Teu Espírito Santo a vir no nosso íntimo e a sondar o nosso coração. E se há, Senhor, aqui situações em que o diabo tem conseguido roubar as sementes e a minha vida não é frutificada. Se tem havido situação em que a falta de profundidade tem determinado uma falta de abundância na minha vida. Se eu tenho vivido com o foco errado e sendo enganado pela ilusão desse mundo. O Senhor nessa manhã me alinhe com os teus propósitos, para que eu e cada um dos meus irmãos e irmãs agora possamos viver a vida abundante que o Senhor nos prometeu. Nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós somos gratos pela mensagem do pastor Edu. Como é necessário nós cuidarmos do nosso terreno interior. Que o Senhor nos ajude a isso. Agora nós vamos ter a doxologia. E em seguida nós vamos pedir para o pastor Takashi trazer a bênção apostólica. Louvado seja Deus, convido toda a igreja a orar e buscar o nome do Senhor. 主イエスキリストの恵みと父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação, a presença do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.
Amém. Irmãos, por favor, se cuidem. Estamos encerrando o nosso culto, mas que a graça do Senhor continue com vocês. Boa semana.